Bem-vinda ao Merece um Brinde. Aqui a gente celebra a melhor fase da mulher. A fase em que a saúde, a beleza, a carreira, a família, histórias, desafios e conquistas, tudo passa a ter um outro significado. E tudo isso, cada capítulo, cada recomeço, cada coragem, merece sim um belo de um brinde. Eu sou Juliana Moura e esse é o nosso espaço de conversas super verdadeiras, leves e profundas, mas na medida bem certa. Um espaço feito para receber mulheres que inspiram, mulheres sábias, que carregam histórias reais de superação, de alegria, de força, de recomeço, mulheres que têm muito a nos ensinar e que de alguma forma refletem a essência de que nós somos, que é a capacidade feminina de apoiar, de acolher e de levantar tantas outras mulheres. Aqui, cada conversa revela um pedaço dessa beleza compartilhada. E no caminho, a gente vai descobrindo aí tantos motivos para celebrar. Então, pega o seu café, pega o seu chá ou simplesmente uma pausa só e vem com a gente aqui nessa nossa conversa de Merece um Brinde. E para abrir esse primeiro episódio importantíssimo Uou. do Merece um Brinde com chave de ouro, eu recebo uma mulher que enxerga a beleza na vida em todas as idades. Publicitária e jornalista de moda por muitos anos, Natália Dornelas encontrou seu grande chamado no universo da longevidade ao cuidar do pai, diagnosticado com parkinsonismo. Ali então nasceu a sua paixão pelos velhos, com Velhos. toda a força e com todo o afeto dessa palavra. Vamos falar muito sobre isso, né? Durante a pandemia, ela criou uma série que se chama Conversa de Vó, ouvindo dezenas de mulheres acima de 80 anos e descobrindo nelas uma vocação: registrar histórias, proteger memórias e iluminar vidas. Que lindo, hein? Hoje, a Natália lidera um movimento que se chama Somos Avosidade, que convida a sociedade a enxergar o envelhecer com dignidade, orgulho e pertencimento. Se existe alguém que entende o valor do tempo e o poder de envelhecer bem, é ela, Natália. Que honra ter você aqui logo no nosso primeiro episódio. Gente, eu já Seja estava muito bem-vinda. emocionada de ser essa primeira personagem, né? Com essa responsabilidade também, mas que bom, obrigada. Nossa, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente já está falando, já tem um tempinho. Não é tanto tempo, mas é intenso, como tudo nessa nossa fase, Sim, né? Então, antes da gente, verdade. eu queria entender um pouco e para você contar um pouco essa história, né? Antes de existir a avosidade, existia a sua história, né? E Sim. aí eu queria entender quem que é a Natália antes desse movimento e como que essa jornada evoluiu até você chegar até aqui. Então, a Natália, antes disso, né? Se eu olhar para minha história pessoal, eu vou ver que desde criança eu tenho essa simpatia, essa admiração pela pessoa idosa, né? Pelos velhos, né? E com a licença de dizer que velho não é um xingamento, né? As pessoas precisam entender isso, né, ficar velho é uma conquista, envelhecer é uma conquista, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo da minha mãe. Minha mãe faleceu aos 59. Então, ela não teve a oportunidade de ser uma velha. Se tivesse viva, seria uma velha incrível. Certamente estaria de cabelo pintado, diferente de mim, que já estou aqui deixando meus grisalhos. Estaria toda no procedimento, porque era absolutamente vaidosa. Mas ela não teve essa oportunidade de envelhecer, né? Então, eu vejo o envelhecimento como uma conquista, um ganho, um tempo a mais que você tem disponível ali para, né, para os seus afetos, Um para privilégio, é um né? privilégio, com certeza. E aí, olhando aí para essa menina que eu fui, né? Outro dia eu estava vendo uma foto de infância no sofá, eu no meio, e todos os que estavam no meu entorno eram irmãos da minha avó, todos tios velhos. Imagina, eu devia ter 4 anos de idade, nenhum deles está vivo mais, e meu irmão brincando com os priminhos, né? Os da mesma idade que ele. Então, faz parte da minha história essa atração, essa admiração pelos que chegaram antes, né? Eu lembro que eu fui fazer aula de crochê com 7 anos de idade, e Dona Marieta, que era minha professora, era uma referência para mim. Então, eu sempre
nunca imaginei que isso poderia virar um trabalho, né? Mas se eu for olhar minha história pessoal, eu vou encontrar em vários momentos, quando eu fui morar na Inglaterra, minha grande amiga era uma vizinha, 84 anos, Daisy. Daisy me mandava cartões, porque na Inglaterra, né, as pessoas idosas são muito, elas levam muito a sério as datas comemorativas e ela sempre me presenteava com o cartão daquela data. E, enfim, eu tenho essa história, né, que vinha ali perpassando todos os Tá períodos muito na da sua vida, essência, né? né, na época que trabalhei com moda, e foram muitos anos, quase 2 décadas. Eu sempre gostei da roupa vintage, então eu ia procurar as mulheres mais velhas que tinham roupas de acervo. Então sempre houve esse interesse, essa admiração, essa curiosidade, né? E aí fazer esse trabalho hoje com a pessoa idosa faz todo sentido. Eu olho e falo, gente, realmente talvez eu estivesse me preparando para chegar nessa etapa da vida, Nasceu né? para isso, né? É. E fora que eu acho, né, assim, eu falo que a minha alma é velha no melhor sentido, porque parece que eu já vivi bastante, então a gente já vem sabendo algumas coisas que facilitam ali para você pegar alguns atalhos ao longo do caminho, né? Eu acho assim, igual você falou, olha como que a gente tem que se policiar por conta das palavras, né? Na verdade, é o peso que a palavra vem em toda uma vida, em toda essa trajetória, né? Se você for falar assim, do velho, a parte boa. Então, olha como a gente carrega, né? A gente tem que Sim, pedir licença para falar do velho como se fosse só alguma coisa negativa. Então, é você uma tem que construção fazer. social, né? Existe um livro que eu super recomendo, que é A História da Velhice no Brasil. Ó, Eu legal. li esse livro esse ano, né? Já estou pensando no ano que vem, mas é 2025, foi lançado esse ano, da Mary Del Priore, que é uma historiadora muito. Já tem, acho que mais de 30 livros aí, né, sobre vários assuntos da história do Brasil, e ela estudou a velhice. Desde a colonização portuguesa, a chegada dos europeus que vinham aqui fazer aqueles desenhos e desenhavam as mulheres indígenas com os peitos caídos. Ali já vem uma imagem lá de trás da decrepitude, de como a gente envelhece e perece, né? Diante Aham, dos olhos do conquistador europeu, né? aham. É, E aí você vai ver ao longo da história que os velhos estiverem em alta, os velhos estiverem em baixa, e você vai entendendo como que isso, porque a gente ainda hoje, né, tem que explicar que a palavra velho não é um xingamento e tem que trabalhar tanto esse conceito na sociedade, né? É uma construção, Exato. né? E a gente atua, um dos trabalhos mesmo desse movimento, né? Integra o movimento que tem outros tantas pessoas que trabalham aí na gerontologia, que é o estudo, né, o estudo das ciências humanas, o olhar das ciências humanas para o envelhecer, que é justamente isso, da gente tentar letrar a imprensa, porque o preconceito está carregado aí nas falas, né? Enfim, é um trabalho consistente e vai precisar de muita gente. Muita gente. Estamos aqui para isso Por também. favor. Mais um aqui para Por favor, onde a o gente puder. exército. E como você disse, é o tempo inteiro corrigindo rota. Eu, É, por mais que queira não ser uma pessoa idadista, eu carrego uma cultura. sim. Então, de tempos em tempos, eu tenho que me policiar, eu tenho que corrigir a rota, eu tenho que me desculpar, É. né, comigo mesma ou com alguém, porque eu queria ter dito de outra forma, né? Tá muito nas crenças, né? A gente escutou, cresceu, nos formamos ouvindo muito essas histórias, né? E então acaba que isso fica muito aqui Sim, tá enraizado e introjetado. Às vezes você acha que não é, né? exatamente. E assim, eu me assemelho, assim, eu me conecto muito com você, porque eu sempre fui uma admiradora também. Eu fui aquela criança que sentava no meio ficava muito na casa da minha avó, Das tias, das né? tias, e era que a gente estava falando agorinha sobre os vizinhos, então era uma casa que recebia todo mundo lá, chegava gente para almoçar, o tanto que chegava tinha comida. Eu não sei como que É acontecia uma loucura isso. esse rendimento de comida. Então era aquele tanto de gente, eles ficavam conversando coisas de adulto e eu lá, né? Super ligada, Super conectada ali no antenada no assunto. assunto, não entendia muitas vezes nada, mas aquilo eu admirava, eu já tinha essa admiração, né? E aí você tá me falando que você cresceu também com esse Sempre. gênio ali despertado, com essa essência, mas teve algum momento assim que foi uma virada que você falou assim, olha, eu preciso
Que momento que foi esse que você decidiu falar sobre esse assunto dessa forma, criar esse Especificamente. movimento? Daí você pode falar um pouco também de todo esse movimento que é a avosidade também. Então, na verdade, vem de uma experiência pessoal, né. Eu estava ali na moda, de certa maneira já tinha conquistado um lugar, né, que eu poderia trabalhar com isso talvez pelo resto da vida. Aham. Mas também um pouco insatisfeita com os caminhos que a moda vinha tomando, né? Eu era uma jornalista e começou a surgir o fenômeno das blogueiras né, as pessoas mais focadas no consumo e eu querendo falar de cultura de moda. Fui vendo que eu estava meio Deslocada. deslocada, digamos que uma palavra boa para definir. E, em paralelo a isso, eu vendo meu pai tomando uns tombos, repetindo umas histórias, e um homem que até muito pouco tempo era muito lúcido, muito rígido, ele era um viúvo que caminhava todas as manhãs, e a gente foi vendo que ele já não estava mais do mesmo jeito, mas muito mal diagnosticado. Eu via que ele estava buscando ajuda médica ali no interior de Minas, eu morava em Belo Horizonte. Falei, gente, eu vou ter que intervir. Um dia que eu fui ao interior vê-lo e ele tinha tomado um tombo, e ele estava com o olho todo roxo. Eu falei, gente, Meu esse não é Deus. meu pai, né? Meu pai era um herói, era um ariano, né? Um homem de Áries, que é aquele homem que conduz a família, que... Imagina, eu sei que levei para Belo Horizonte, ele foi diagnosticado com um parkinsonismo, uma doença rara que chama-se degeneração córtico-basal. O prognóstico é bem desolador, assim, porque o Parkinson você tem um tratamento, né? Hoje, aliás, com muito mais possibilidades do que foi quando ele foi diagnosticado, mas o dele era mais raro. E aí eu entendi que eu precisava não só medicá-lo, quanto trazer para perto, que eu precisava gerir os cuidados, porque ele estava perdendo a independência, não a autonomia. A gente gosta muito de explicar a Ah, diferença legal. dessas duas coisas. Até bom, pode falar. Mas isso eu só aprendi no curso de gerontologia, Olha, porque é um legal. conceito que a gente acha que é mais ou menos a mesma coisa, e Aham. não é. A autonomia é saber o que você quer, ainda que você tenha que delegar a alguém. Então, você tem autonomia para decidir. E a independência é você conseguir fazer fisicamente tudo. Então, meu pai, ele sabia o que ele queria ir, onde ele gostaria, qual médico que ele gostaria de ver, mas ele dependia da ajuda, por exemplo, para se locomover. Então, ele não tinha mais a independência, mas a autonomia Aham. plena, né? A autonomia começa a ser... Você vai perdendo autonomia com as demências, por exemplo, né? Que você já não tem mais a capacidade, às vezes, de julgar o que é Sim. certo, o que é errado, porque você não está naquele seu lugar, né? E meu pai, então, começou a depender de pessoas para fazer coisas básicas, né? Ir ao banheiro, no fim, para se alimentar, que para ele eu acho que foi a parte mais desoladora, né? De você colocar uma colher na boca. Todos nós estamos sujeitos. Estamos. E a gente cresceu num país em que as pessoas têm pavor de depender do outro, né? O Sim. grande temor de qualquer brasileiro, se você for perguntar, é de depender do outro. E eu, que tive uma mãe que tinha uma doença degenerativa e um pai com doença degenerativa, eu não posso ter eu tenho que ter essa humildade de pensar que, se depender do outro e eu puder contar com a ajuda, tá tudo bem, porque a gente não é senhor do nosso destino, né? Exato. Enfim, e foi ali, cuidando do meu pai, que eu comecei a desacelerar. Então, às vezes, eu não ia num evento na época da moda para passar a tarde com ele, porque ele foi institucionalizado, que é outra palavra que a gente precisa naturalizar e conhecer. Uhum. Institucionalizar é levar essa pessoa para viver numa casa, num residencial de Sim. idosos, Uhum. né, numa instituição. Uhum. O nome é pesado ainda, de Sim, qualquer sim, forma, sim, né? sim. Mas é a maneira correta de se dizer. Não que levou o pai a viver num asilo, mas institucionalizou essa pessoa idosa, esse familiar. E aí meu pai, então, foi viver numa instituição, mas eu visitava todos os dias. E ali no dia a dia,
Eu fui convivendo com os outros moradores e eu adorava passar a tarde com eles. Um dia eu falei, gente, eu já não quero mais ir no coquetel de lançamento de sapatos do fulano, sabe? Eu quero passar a tarde com eles. Aí levava bolo, Sim. e aí mimava e fazia foto, e aí às vezes fazia um vídeo. Enfim, a gente ia levando alegria para aquele momento difícil. E Muito difícil. alegria e bom humor. Foi a receita que meu pai me ensinou Ó, pra gente, não declaradamente, tá? Mas uma receita de dia a dia mesmo, de conseguir ver um lado positivo num momento de perda de cognitiva. vulnerabilidade. Vulnerabilidade, não perda cognitiva, porque ele não teve uma perda cognitiva, mas da perda da habilidade, a musculatura começou a travar muito. Enfim, e a gente ia ali com bom humor. E num dado momento eu falei, gente, eu vou começar a escrever sobre as nossas aventuras. E aí meu Conversas. pai, né, Olha levava que para o legal. cinema no meio da tarde. De repente a gente estava vivendo ali os melhores dias, talvez, da vida dele. E talvez da sua também. É, porque eu tive essa oportunidade, né? Eu falo que é uma. No meu caso, que eu podia escolher entre desacelerar a carreira e cuidar dele, era uma oportunidade. Para mim era um privilégio cuidar do meu pai. E foi uma virada de chave mesmo, um turning point, dê o nome que quiser, né? Aham. A partir dali eu falei, gente, eu não posso voltar para onde eu estava antes de me envolver profundamente com isso. E aí, naturalmente, como sou uma pessoa curiosa, sou jornalista, eu vou me aprofundando nas coisas que fazem sentido para mim, Aham. lendo, né? Aham. E aí, quando eu vi, eu estava completamente mergulhada na longevidade, a ponto de fazer palestra em São Paulo sobre esse momento do cuidado, né? Aham. Que, aliás, é um momento que muitos brasileiros e brasileiras, a mulher em especial, estão vivendo, né? Nesse fenômeno que é de cuidar, às vezes, de um parente, de um familiar idoso e de um filho, Sim. né? Essa tarefa que é da mulher. É. E assim, a gente Tem precisa tantas rever camadas, isso. né, Natália, tem tantas camadas aí, assim, tanto culturais quanto de sistema de saúde, Nossa, nem né? Quando fala. você fala até que teve o diagnóstico e tal, quantos médicos, né, que estão aí atrás, tanto Um estudando diagnóstico que a informação. gente brigou para ter, porque não era um diagnóstico fácil. Muito difícil, né? Então, assim, eu acho que a sociedade, de uma forma geral, está se reorganizando para essa nova realidade que é de lidar com os velhos. Vamos dar Sim, os nomes certos, né, Natália? demograficamente falando, é uma grande revolução, né? A gente está virando a pirâmide. Exatamente. A pirâmide que a gente aprendeu na escola, Exato. ela não faz mais sentido, né? Tá aí o Enem para provar, foi tema. Tema de redação. Ainda bem, porque esse tema precisava sair da bolha da geronto, da geriatria e ir Isso. para a vida das pessoas, Exato. principalmente das pessoas jovens, né, que é o grande contingente dos que estão se submetendo ao Enem. Uhum. Embora esse ano em especial a gente tenha comemorado muito, porque tinham 17.200 pessoas 60 a mais fazendo vestibular. Eu vi esse dado, Que é fantástico. lindo de você pensar que são pessoas que estão buscando ou se aprimorar, ou de repente começar uma segunda carreira. Se desafiar que Ou às seja, né? vezes indo para a faculdade pela primeira vez, porque acreditam que aos 60 anos ela ainda pode viver aquilo que ela talvez tenha guardado ali, aquele A vida desejo, uma vida toda, inteira. né? E agora, com 60, talvez os filhos já estão criados, já estão para o mundo. Agora eu vou fazer, às vezes, o que eu Aquilo que eu sempre quero, quis, aquilo né? que eu sempre quis, agora que a vida já está mais estabelecida, né? Mas ainda voltando na parte da sociedade, como toda a gente falou da parte de saúde e tudo mais, mas até essa dificuldade, né? Eu penso que deve ter sido muito difícil para vocês também, por conta de todo esse peso, como você falou da palavra, de asilo, né? Levar meu Palavra pai para o asilo, asilo, né? Eu também tive algumas situações familiares em que isso foi muito difícil, uma decisão realmente muito muito difícil. difícil. A gente que somos já estamos com o pezinho ali na velhice, né? Já somos pelo menos 40 a mais. Quando a gente vê, assim, por exemplo, eu que percebi minha avó, né? Logo, logo vem os meus pais e tudo mais. É uma decisão muito difícil, porque você também tem uma vida toda, mas você tem aquele apego, aí tem a parte cultural, aí ao mesmo tempo a gente não sabe lidar com isso, porque a gente não foi ensinado Não. a Esse lidar é com o. toda essa situação. E aí você, poxa, é minha mãe, é meu pai, eu tenho que honrar, tenho que cuidar. E assim, a gente às vezes fica numa situação que
a gente fica perdido, não sabe o que fazer, não sabe se tá tomando a decisão certa, fica cheio de culpa, Olha, não é? a Como que decisão foi isso, assim? a decisão de institucionalizar das coisas mais difíceis, né? Assim, e eu me lembro que meu irmão, que também participou muito dos cuidados com meu pai, mais à distância, porque ele vivia em outra cidade, não morava em Belo Horizonte, né? Mas me ajudava muito na organização financeira, em especial, porque essa É parte outra nunca parte. foi, eu nunca fui forte nisso. E ele ajudava muito. E um dia ele me disse, neste momento específico, meu pai estava morando na minha casa, eu tinha um companheiro. E meu pai estava vivendo dentro da minha casa. Eu já era home office, eu já trabalho nesse esquema há muitos anos, anterior à pandemia, eu já era, né, já tinha esse esquema de trabalho. E eu me lembro que eu estava fazendo reunião e às vezes ouvia lá na sala de TV ele chamando a cuidadora e várias vezes, ou seja, ela não estava ouvindo. Eu saía da reunião aqui e ia lá na sala. E aí um dia meu irmão falou assim: Nath, você está mais estressada, mais cansada do que normalmente, né? Talvez a gente devesse procurar claro que ele não falou instituição, porque isso é um letramento que a gente não tinha. Exato. Um lugar para ele passar um dia, né? Que tem esse esquema das casas dia. A princípio a gente Sim. começou assim, né? Ele foi passar a tarde num lugar. E é muito difícil. Eu lembro que mesmo depois, quando ele foi já institucionalizado para dormir e viver numa instituição, todas as vezes que eu ia embora, eu lembro que tinha um portão verde. Era uma casa com cara de casa de família, com um portão verde de ferro, assim. Todas as vezes que eu dava ré com o meu carro e o portão fechava, eu tinha uma dor no peito e uma culpa de deixá-lo ali naquele lugar. Né? Mesmo sabendo que ele estava sendo Bem cuidado. Cuidado profissional. Que ele tinha ali cuidadores, que ele tinha ali enfermeira. Ou seja, se ele tivesse algum tipo de intercorrência, ele seria socorrido com muito mais agilidade do que na minha casa, por exemplo. Mas todos os dias era muito difícil deixá-lo. Então, assim, não é fácil. Eu não sei, talvez também pelo fato de a gente ter vindo de uma cultura que sempre diz que a gente tem que cuidar dos nossos. E eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos. Mas essa interferência, às vezes, é uma interferência para fazer a parte que você não vai fazer bem. Né? Por exemplo, meu pai era um homem, não era um homem enorme, mas eu, para manejar, para levá-lo ao banheiro e tal, era difícil. Eu não tinha essa a força e nem a técnica. A técnica. Né? E eu com uma lombar já prejudicada desde sempre, uma escoliose terrível, que herdei dele, que é o mesmo S da coluna. Enfim, aí eu me lembrava disso. Eu não estou terceirizando meu amor. Aí, claro, mais uma vez, nesse lugar do privilégio, eu criei um esquema que era: meu pai passava um dia na instituição, um dia na minha casa. Então, eu buscava ele pela manhã, ele passava o dia inteiro lá em casa. Na hora dos remédios da noite, eu levava ele e a cuidadora que passava o dia com ele para a instituição. Aquilo foi acalmando meu coração e eu falo que eu criei um formato, que eu acho que é isso. Você se adaptou, né? A gente criou ali um jeito de viver que deixava ele com uma sensação de ter uma casa, né? De não ter perdido. Porque você imagina... Esse vínculo, né? Você tira uma pessoa da casa que ele viveu, né? A casa dele de Guarani, ele não vivia mais nessa casa. A casa onde tinha os móveis do casamento, as fotos... A gente traz alguma coisa, isso é muito sério, né? Aliás, quando vai interferir na casa de um pai e de uma mãe. A gente até estava falando sobre isso mais cedo. Tem que ter muito respeito pelas coisas deles, né? Porque a gente acha que a gente sempre tá fazendo melhor, né? Como filho que ama. Isso daqui, joga fora, tá? Só que o que é melhor pra gente não necessariamente é melhor pra eles, né? Enfim, então já tinha tirado ele daquele ambiente. Claro que por um ótimo motivo para ele ser mais bem cuidado. Mas e a casa, e a referência, e as coisas dele, né? Então, na minha casa, a gente criou esse ambiente, que era um quarto para ele, com as coisas dele, com foto e tal. Mas é isso. Então, a gente vai tentando fazer o melhor que pode com aquilo que a gente tem, né? E a gente precisa falar mais sobre isso. Até esse podcast aqui, talvez você esteja passando exatamente por um momento como esse. Quantas pessoas? Até porque não tem glamour nenhum Nenhum. nessa função. Ninguém coloca isso em rede social. Gente, tô cuidando no meu pai. Mas aqui, comemore.
né? Porque é um privilégio você poder. Eu falo que se havia, e eu acho que nem havia, alguma coisa que eu precisava rever com meu pai, porque vão ficando coisas Com aí no meio do certeza, caminho, faz a parte. gente já zerou tudo, porque esses últimos anos da vida dele, a gente vivia um romance, Que assim, né? legal, que Era o meu maravilha. melhor Aham, para ele, né? que E aí não legal. tem jeito de não se emocionar. Mas, assim, é muito honroso você poder Sim, cuidar de um pai, de uma mãe, né? Eu acho que nada mais natural, não me via num lugar de, ô, coitada, tá cuidando do pai. Não, gente, eu tô tendo esse privilégio aham, de aham. poder cuidar dele. E isso transformou minha visão do mundo. E que bom que você teve essa visão desse cuidado e teve a oportunidade, né, de poder trabalhar home office, de poder dar esse Sim, de poder. apoio, né? Ele tinha uma aposentadoria muito boa, Sim, então a gente podia propiciar também sim, cuidados muito bons para sim. ele, porque às vezes tem isso também. A gente tem que A pensar, maioria, na verdade, né? né? A gente não se preparou para viver tantos anos, isso é uma questão, né, do envelhecimento populacional. Poucos brasileiros têm esse fundo aí para ter Se uma cuidar, uma velhice velhice mais com um confortável. conforto financeiro. Então, é uma coisa para a gente começar a cuidar ontem, né? E Exato. a nossa sorte é que ele tinha isso. Então, a gente podia propiciar as melhores coisas para ele ali naquele contexto. Que bom E que você aí, pôde. né, fica mais fácil Sim, do que seria, por exemplo, se houvesse uma questão financeira ali no sim, caminho, sim, com né? certeza. Mas assim, Mas esse olhar, né? Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, numa época que nem se falava de coaching, né? Eu falo disso, hoje já mudou para mentor, mas eu tive o privilégio de ter uma pessoa assim maravilhosa que a empresa propiciou, a Magda, inclusive, ela sabe que eu amo ela, enfim, logo logo ela vai estar aqui. Magda, né? E antes eu tinha um problema muito grande, assim, em ser mãe, né? Nesse momento eu ainda não tinha filhos e eu falava pra ela, poxa, mas ela virava pra mim e falava assim: você tem medo de quê? Tanta gente tem, por que que você acha que você não vai dar conta? Eu falei, nossa, imagina, eu chego cansada em casa, olha o tamanho da cabeça, né? Chego cansada em casa, tenho que fazer janta e tal, mas você pode escolher. Você pode chegar em casa e falar assim, nossa, que saco, tô cansada, tenho que fazer janta pro meu filho, não sei o quê. Ou você pode chegar em casa e falar assim, nossa, que maravilha, vamos aqui, vem aqui com a mamãe, me ajuda nisso daqui, vamos me envolver. Você que escolhe Como você vai fazer, né? como que você vai fazer. Então, assim, eu acho que você falando, eu me lembrei disso, que é bem isso que você viveu, né? Você Eu podia escolheu, ficar você me podia. lamentando junto com ele. Nossa, meu pai tem uma doença Exatamente. degenerativa, progressiva, com um prognóstico de 6 anos de vida, não tem Exatamente. tratamento, vamos chorar aqui, Exato. né? E a gente optou pela alegria, né? Então, ele era ele era muito sério, mas um humor muito refinado. Então, ele soltava, assim, Umas a gente tinha pérolas. casos Que coisa maravilhosa. maravilhosos. E a doença tirou um pouco da expressão facial. Sim, Então, feliz ou triste, ele tinha a mesma carinha, assim. E aí eu falava assim, gente, será que ele tá gostando ou não? Ele virou um mistério delicioso para desvendar, né? sei, Então eu sei. mimava, falava às vezes no meio da tarde, falava, pai, quer um sorvete? Ah, minha filha, seria bom. Tudo para ele era assim, seria bom. Aí a gente providenciava, virava Ah, uma terça-feira à que tarde, podia maravilha. ser quase que uma noite de Natal, Dá né? para virar um livro isso daí, hein, Natália? Você sabe que esse livro já foi ensaiado? Na época, eu recebi uma proposta de uma editora de Minas para a gente fazer o livro, porque eu tinha construído uma história que era a mãe do pai, um perfil, que tinha toda Nossa. essa historinha nossa, fotos dele e tal. E aí, com o falecimento dele, ele acabou falecendo muito mais rápido do E foi que. quando? Ó, a Que gente ano? diagnosticou em 17, fim de 17. Ele morreu em outubro de 19. Nossa. Que foi muito duro, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele foi poupado de um fim de vida terrível, porque ele ia perder os movimentos, a cabeça ia estar funcionando e ele ia se Queria ter ver nesse lugar. consciência, né? Ele ter É. consciência de tudo isso. Então, foi uma história, assim, parece coisa de filme. Eu morei em Londres e tenho essa relação com a Inglaterra muito forte, então eu ia, desde que mudei, eu ia todo ano e tal. E eu tinha ido passar 2 semanas. Quando tinha 48 horas que eu tinha chegado em Londres, a cuidadora me liga e fala: seu pai não tá respondendo. Falei, põe no Viva Voz que eu tô aqui. E fui fazendo a mala. Falei, gente, meu pai Tá partiu. indo. Eu cheguei a tempo, né, Aham. de fazer
a última homenagem ali, ele foi cremado. Eu tenho saudade dele todos os dias, mas eu tenho certeza que ele foi poupado de um fim de Com vida certeza. de total dependência que para ele seria, né? Ele era um homem, ele falava muito essa expressão lépido e fagueiro, né? Ele era aquela figura que caminhava, que andava rápido, que sempre andava na Ativo. nossa frente, ativo, e de repente ele ia perder isso tudo, não foi preparado emocionalmente para isso, porque a gente todos estamos sujeitos, né? Então foi 19. 19. E aí Eu falo que logo ele veio recebeu uma pandemia. carta lá de cima, porque ele era ele era muito, ele não era um homem religioso, mas ele era um homem muito bom. E eu falo que ele recebeu uma cartinha falando: olha, o mundo vai ficar mais difícil daqui uns 2 meses. Então. Aproveita e sobe, sabe? E aí já aproveita, continua, já dá o gancho do podcast, do Conversa de Vó. Ah, exatamente. Aí o que aconteceu? O pai foi embora. Aí eu falava, gente, fazer um livro, a mãe do pai, se o pai não tá mais aqui, enfim, não sei. Ah, então teve essa relação do podcast, da questão do livro. Eu nem. Eu É, assim. Aí eu fui. O que que eu fiz? Eu fui morar no interior, na casa que era deles, para realmente abrir as gavetas, organizar doar, né? Tem esse momento. Que para nós sempre foi muito tranquilo. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, rapidamente a gente fez as doações, que é o que certamente ela faria em vida. E na mesma coisa com o meu pai. E aí eu fiquei ali naquela casa e falei, gente, o que que eu posso fazer nesse momento? Né, com essas pessoas que eu aprendi a amar e respeitar e valorizar. E aí, não sei, eu já tinha esse costume. Eu tenho uma amiga que brinca, ela fala: você sempre foi interesseira, no fim você queria conhecer as avós das suas amigas. Né? Que eu sempre fui interesseira, assim, eu queria ir almoçar domingo para conhecer a avó, para conhecer a mãe. E aí eu falei: gente, vou fazer uma live. Tava explodindo a live, mas eu quero fazer live com pessoas idosas que estejam isoladas da família, porque tinha essa história de que as pessoas não podiam ver os seus familiares e muitos deles tiveram que se adaptar a um formato digital de relacionamento, né, com os seus. E eu vinha fazendo já. Em paralelo a isso, com meu pai vivo, eu com um amigo fotógrafo, um videomaker, a gente estava visitando pessoas idosas. Imagina, nem trabalhava com isso profissionalmente na época. E contando as histórias para fazer um projeto que chamava de 80 a 100, que a gente ia catalogar aí pessoas de 80, 81, 82 até chegar em 100. Meu pai era, inclusive, um desses personagens. E aí eu falei, gente, eu posso fazer um de 80 a 100, só que virtual, né? Porque vão estar pessoas isoladas. E aí foi interessante o movimento, porque eu tenho um perfil de Instagram pessoal forte, na época muito mais ativo. As pessoas me mandavam: Natália, eu moro em Salvador, mas eu tenho uma avó que vive no interior da Bahia. Esse caso foi lindo. Tiago Rosário, um fotógrafo baiano. Eu tenho uma avó que mora numa cidade pequenininha, eu consigo lá a internet funcionar. Você quer fazer uma live com ela? Ela é semi-analfabeta. Era uma senhora Coisa mais linda. pretinha, preta, pretinha, com os olhos mais alegres que eu já vi. E ela estava maravilhada com a luz que o neto pôs na frente, aquela tecnologia. Ela falava, gente, eu tô vendo a moça lá do outro lado. Das coisas mais deliciosas da vida. E ali, naquele momento, eu comecei a me conectar com ela, com a dona Terezinha, que faleceu esse ano, há pouco tempo, no interior do Maranhão. E aí, assim, pessoas, às vezes, parentes de pessoas que eu conhecia e gente que eu nunca tinha ouvido falar, mas que o neto, e eu acho que ali foi muito lindo, que os netos começaram a entender que tinham tesouros dentro de casa, que eram os avós, começaram a olhar para os avós, né? E aí, tanto de influenciador que surgiu, Sim, porque postava as aventuras do avô, da avó, sim. né? Você pode ver as redes sociais positiva ou negativamente. Eu prefiro olhar para o lado bom. Né? Nessa bolha ali do envelhecimento, eu vi histórias lindas, Sim. né? De netos com avós. E aí fui construindo essa história e dei esse nome de Conversa de Vó, né? Porque eram sempre pessoas que me chegavam através dos netos, dos sobrinhos, porque são pessoas mais idosas e que às vezes não tinham ainda se conectado. Alguns até depois disso viraram influenciadores. E hoje está gigante. Aumentaram renda, né? Histórias mesmo de pessoas que acessaram viagem e coisas que uma vida inteira não era, né, possível,
por conta das redes sociais, da influência digital, né? É maravilhoso, né? É, e ali eu falei, gente, eu tenho que ser. Eu me lembro que um dia eu estava num supermercado e aí uma pessoa comentou com a outra assim: ali aquela jornalista dos velhos. Na hora que ela falou isso, eu falei, gente, eu sou isso. Eu gosto de ser isso, jornalista dos velhos. Até então você não tinha pego isso É, pra porque você. não tem, não existe um nome, né? Hoje, Aham. até hoje, às vezes a pessoa me pergunta, eu falo, eu sou jornalista de longevidade. Mas soa tão distante, né? Tão médico, científico, Meio geriátrico, né? técnico. É, se eu falar que sou especializada, estou me especializando em gerontologia, fica mais distante ainda, Exato. né? Mas a gerontologia é um estudo absolutamente imprescindível para esse tempo que a gente vive de um país envelhecendo, né? Porque a gerontologia é que vai dar para a gente o entendimento dessa construção dessa sociedade que valoriza muito o corpo jovem e que agora vai precisar rever isso, né? Que a Exato. chave, a gente estava falando mais cedo sobre isso, a grande chave para a gente ter um país que vai chegar aí talvez num patamar de um pouco mais de riqueza, talvez, é justamente entender a potência que é o encontro do jovem, que às vezes tem força de trabalho, com o velho que tem conhecimento. Que tem Né? Que tem sabedoria. sabedoria, que tem experiência, Exato. que tem expertise, né? A importância de você ter um sênior numa equipe muito Sim, jovem, né? Que ele nossa. vai ser esse cara. E aí a gente pode trazer aquele filme que todo mundo já viu, mas sempre vale ver de novo, que é o O Estagiário, né? Que é realmente você colocar uma figura absolutamente analógica numa empresa de e-commerce e pensar, gente, eu tô só fazendo uma caridade aqui para esse senhor, dando um trabalho para ele, mas não. Ele vira o conselheiro mais importante por tudo que ele carrega de Exato, uma vida exatamente. inteira. Essa conexão, né? Quando você se apropria da palavra velho, e eu acho que você tem que se apropriar disso mesmo. É quase a Mariana é uma jornalista especializada em gerontologia, Mari Mello. Ela que outro dia postou isso e eu falei, Mari, vou usar, mas vou te dar crédito, que é quase um ato político você usar uma Sim. palavra que é meio proibida, né? É, exatamente. Mas ao mesmo tempo você falar a realidade. Hoje em dia tá difícil você falar a realidade, né? Mas o que que é essa palavra? Se eu for lá no dicionário, eu não vi isso ainda, né? Tô pensando nisso aqui agora. Mas assim, o que que é, né, esse velho? É Quando você fala de porque quando você tem letramento, uma palavra que é substantivo, mas que também vira adjetivo, fica complicado. E isso está em outras línguas também, né? No espanhol. uhum, Então, a gente ter que ficar, né? Dizer que um objeto velho pode ser descartável, mas não uma pessoa, né? Eu tenho uma exato. grande amiga, eu tenho muitos amigos E viva a 80 língua mais, portuguesa, né? Também. maravilhosa. É uma língua linda, mas que tem aí suas complexidades, né? Essa minha amiga Zizi. Zizi fez 100 anos, agora no mês de agosto. Das pessoas mais lépidas e fagueiras, como diria meu pai, faz um pilates que ela tem uma rigidez e uma... Ela é incrível. Tônus Um ainda. tônus, ela é maravilhosa, Zizi. E Zizi custou aceitar de presente uma camiseta minha, Velha é o Jovem que deu certo. Porque ela falava comigo, velha é estragado. Ela sempre me falava, e ela é muito firme, né? Uma virginiana. E ela falava pra mim, Natália, velha é estragado. Eu falava, não, Zizi, velho é o que viveu, é o sábio, é o experiente, é o experienciado. Agora, inclusive, estou fazendo produtos com a palavra velha. Porque as mulheres falam, ok, mas eu quero que seja velha. Então, eu fiz um boné para elas. Velha é chique. Perfeito. E a Zizi agora, muito pouco tempo atrás, colocou a camiseta, fez uma foto que tá no Instagram. Eu falei, pronto, a Zizi entendeu que eu tava honrando, que para Exato. mim a história dela, as rugas dela, o cabelo branco dela, são coisas que eu admiro, que eu respeito, que eu reverencio, né? Perfeito, perfeito. Eu sou pró-idade, eu sou uma marca né, uma marca, um movimento que quer promover o envelhecimento e falar dele de outra forma, né? É. Então eu preciso usar essa palavra para a gente quebrar. E olha que interessante, a nossa marca Tears Cosméticos, e o Tears é justamente do celebrar ali, do tintim, né? Tanto que o podcast aqui merece um brinde até pra gente fazer toda essa conexão. Não é? E quando a gente foi trabalhar nesse conceito, como que a gente vai comunicar, a gente, assim, investiu muito tempo justamente com esse receio de como que essa mulher ia receber essa marca.
Porque, poxa, às vezes a mulher ainda tem aquela. Ah, não, eu tenho 45 anos, eu não vou nem falar a minha idade, né? Nossa, mas você tá muito bem para essa idade, né? Menina, Tem tantos termos assim, e a gente é ficou um assim. elogio mais idadista que existe, mas ainda assim parece ser elogioso, né? Sim, Você dizer que a sim. pessoa não aparenta a idade que tem. Exato. E assim, eu nem recrimino e nem condeno, porque eu acho que isso é Tá no cultural, pacote da tá cultura, no mas a gente pode pacote. corrigir a rota, sabe? Isso. Parar de dizer. Mas ao mesmo tempo, exato. Mas ao mesmo tempo, assim, a importância da gente celebrar isso. Poxa, peraí. Então, a partir de 40 anos, a mulher deixa de existir? Ela. Principalmente porque ela perde a tarefa da reprodução, mas aí ela vai produzir outras coisas. Nossa. Fala-se, eu não sou uma entendida em menopausa, porque também é um estudo profundo em universo, né? Estamos todos aprendendo. Acho que o mundo inteiro hoje está aprendendo Sim, eu sobre sou isso. pré-menopauser, né? Eu tenho 49 anos e ainda tô ali com os folículos, enfim, aparentemente vai demorar um pouquinho. Mas fala-se muito de uma potência criativa que vem muito depois da menopausa, porque você vai passar a jogar a sua força, o seu poder, a sua intenção na criação de outras outras coisas que coisas. não seres vivos, né? Exato. Você pode gerir um projeto, de repente, porque tanta gente vai, Nossa, sei lá, ter quantas uma mulheres. marca, vai colocar um projeto que sonhava para funcionar e no que a gente chama de segunda adolescência ou segunda metade da vida, né? Que É. hoje se fala muito desse segunda metade da vida. E é isso aí, né? Então, assim, a gente não é uma máquina reprodutiva, É, né? Que tem uma validade. O ser humano não tem uma tem. validade, né? Ele Exato. nunca vai expirar. Exato. Aliás, tem pessoas que produzem até o último dia de suas vidas e que Exatamente. são pessoas, você vê, nossa, quantas pessoas a gente perdeu recentemente que estavam em plena atividade, né? E Muitas. você vê uma Fernanda Montenegro aos 96 e outros tantos nonagenários que estão hoje no Brasil produzindo coisas incríveis. A Veja Rio fez uma matéria no último fim de semana, que a capa era os nonagenários que fazem diferença. E são pessoas que estão produzindo para a sociedade com Maravilhoso uma isso. inquietude deliciosa, que é um dos pilares mais potentes da longevidade, que é aprendizado ao longo da vida. Você está sempre aprendendo, sempre em ação, sempre fazendo alguma coisa que não vai, que isso mantém você vivo, né? Exato. Eu voltando aqui na questão de apropriar o nome velho, que a gente estava falando da questão da Tears, é muito por conta disso, que essa sociedade ainda vê isso, né? Não, eu não sou velha, não, eu não. É a questão da busca, daí voltando aqui para casa É a dos negação cosméticos, total é da uma passagem do busca tempo. incessante pela juventude eterna, uma coisa assim tão utópica, tão, né? E ao mesmo tempo você acaba que por estar muito para esse lado, você acaba negligenciando muitas necessidades reais desse público, né? Sim. E aí foi onde a gente entrou para essas necessidades reais, onde a Tears entrou, mas a gente tinha muito, ainda assim, acho que a gente vem ainda construindo muito de como nós vamos comunicar para acolher e não afastar esse público, porque é um assunto difícil ainda culturalmente de Porque você está falar. falando de envelhecimento e o seu primeiro produto, né? Espero estar falando corretamente. Ele vai num lugar que é E tabu, ainda né? tem Que é isso. falar da Eu falei, mulher gente, na eu ainda intimidade mais profunda vou dela. falar de mulher 40 a mais, ainda tem que falar da Uma- região íntima. Aí tá vendo? Até a região íntima foi muito pensado pra gente falar Qual nessa. termo eu vou usar Qual para falar termo que eu vou usar? disso, né? Porque assim, é palavrão, É, né? Fecha sua perna, que você sim, aprendeu a vida inteira. exato. Os meninos com a perninha reganhada e a gente ali fechando a perna. É, Então, assim, você trabalha com tabus, né? É de exato. muita coragem. É. Trabalhar esse tema, escolher. Você podia muito bem estar fazendo um creminho Um aqui, sérum ao né? redor dos olhos. Anti-aging, né? Como se a gente pudesse, de fato, paralisar a passagem do tempo. Exato. Mas falando sobre essa coisa da velhice, né, a gente tem quase Isso que. tudo, Natália, só pra falar assim, se apropria desse termo mesmo, sabe? A gente tem que falar mais sobre Sim, isso, conectar os jovens valorize realmente, a sua valorizar. experiência, entenda Exato, o quanto que isso é potente, né? exato, exato. Mas, assim, é só para fechar sobre envelhecimento, né? A gente tem um médico que talvez seja um dos pioneiros do estudo da longevidade no mundo, desde os anos 70, tá aí nessa jornada, que é o doutor Alexandre Kalash, que é um médico carioca.
E ele fala muito isso, que o grande problema no Brasil é que velho é sempre o outro, ainda que esse outro tenha a sua idade, Exato. né? Então, às vezes, uma pessoa de 80 anos fala, eu não sou velho, não, mas o meu amigo é, né? Que é uma negação. E aí você tem pesquisas que provam, pesquisas de uma universidade americana, que não é Harvard, tudo é Harvard, mas não é, e agora me falhou, Idaho, enfim, falhou essa informação. Mostram que pessoas que entendem o envelhecimento como mais uma etapa da vida e às vezes conseguem rir de si mesmos de uma perda, porque há muitas perdas, há muitas, né, perdas, principalmente no que diz respeito à parte física, meu bumbum já não é mais aquele bumbum, enfim. Sim. Quem leva isso de uma forma leve, com otimismo, vive cerca de 7 anos a mais do que aquele que vive reclamando. Porque Ó, existe essa coisa de, é só descer na ladeira, aqui é só descer na ladeira. Não sei se é muito comum isso aqui em sim, Goiás, mas em sim. Minas isso é uma frase recorrente da ladeira pessoa abaixo. idosa, só ladeira abaixo, né? E aí você encontrar pessoas que falam, não, eu tô bem, eu tô aqui vivendo talvez um dos melhores momentos, porque eu tenho liberdade, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho meu tempo na minha mão, enfim. Tem um controle emocional, né? Tem tudo isso, faz uma atividade física, se alimenta bem, tem muitas. Aí a gente vai falar um pouco Eu também posso escolher o que eu escolher o faço. que faz, né? E onde que surgiu o movimento da avosidade? Claro que eu imagino que é todo esse processo, mas eu queria que você contasse um pouco desse movimento, dos produtos, Então, na o que que você verdade, está tendo de retorno do público. o retorno é delicioso, né? Porque eu vejo, assim, pessoas que já naturalmente já são conectadas com a pauta e que naturalmente põem uma camiseta e vão sair por aí, e outras que nem tanto, mas que a camiseta faz diferença. Por exemplo, ai, fulano me conta, ai, minha mãe andava com uma cara ruim com envelhecimento, de repente eu dei essa camiseta para ela, ela tá se achando a velha mais legal do mundo, entendeu? Ela tá empoderada. Com licença de usar uma palavra absolutamente explorada nos últimos tempos, mas ela tá potente, ela tá poderosa. Na verdade, a avosidade nasceu como uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil. Eu queria fazer movimentos sociais, eu queria trazer a mensagem pró-idade para a rua, né? Eu queria impactar todas as pessoas, não só a pessoa que pode comprar uma camiseta, mas a pessoa que não pode comprar uma camiseta. Só que eu sou uma leonina com ascendente em Áries, que o Áries me deixa assim com muita gana de fazer já. E eu fui entendendo que eu não tinha paciência para esperar o tempo do terceiro setor, que é o tempo da ONG, da OSC. Tudo é lento, demora 2 anos para você estar habilitado a participar do fundo do idoso, enfim, é uma. Muito E eu não venho burocrático, desse lugar, eu sou uma jornalista de redação, né? tudo assim. Aliás, eu já fiz coluna diária, imagina, eu sou a Nossa. pessoa do dia, né? Eu consigo produzir notícia pro dia de hoje, pro de amanhã. E aí depois tive um site. Então, para mim, essa coisa de esperar um tempão para poder estar no conselho do idoso e a partir daí criar um projeto que demora mais 1 ano para ser aprovado, para poder colocar aquela história na rua daqui a 2 anos, Não dá. eu falei, eu não consigo, isso vai me adoecer. Uhum. Aí eu deixei a ideia de ter essa OSC, né? E falei, vou partir para ação. Na Casa Cor de Minas, de 24, eu fiz um ambiente, né, com a ajuda de profissionais de arquitetura, em homenagem aos avós, porque sempre tive esse link com a avosidade, que é o primeiro contato que você tem com a velhice, é através dos seus avós, né? Então eu falo que é uma maneira de falar desse tema direto no coração das pessoas. Muito afetivo, né? Você vai Resgata essas assim, memórias. que é mais fácil do que falar da própria velhice, Maravilhoso. né? Perfeito. E aí, eu falei, o que eu posso fazer? Eu já tinha essas frases que eu divulgava, frases minhas, algumas outras frases que eu ouvia por aí, e já publicava e já via que tinha compartilhamento. Eu fiz uns panos de prato, em agosto, setembro de 24. E os panos de prato fizeram assim. Olha. Eu falei, gente, eu tenho tantos anos de moda, isso deve servir para alguma coisa, além de me dar um pouquinho de bom gosto. E aí falei, o que eu posso fazer? Não, o pano de prato foi legal, mas de repente vamos fazer uma camiseta? E isso aí foi no carnaval desse ano. Fizemos as camisetas, eu sempre muito
abastecida de relações de amizade com mulheres maduras, uma amiga Heloísa, com seus 73 anos, muito mais animada que eu, falou: Natália, eu vou juntar umas amigas e nós vamos para o Carnaval de Belo Horizonte com essa sua camiseta velha, é o jovem que deu certo. Você consegue produzir para mim mais baratinha, uma coisa quase que um abadá? Falei: ai, gente, dá um jeito. Achei o fornecedor, fizemos as camisetas, umas 20 ou 30. Aquele grupo de mulheres lindas, a maioria delas grisalhas, no Carnaval de Belo Horizonte, Meu com aquela Deus. camiseta. Eu Deve ter feito um zero sucesso. animada, fui junto. Gente, era muito interessante. Todo mundo parava e fotografava essas mulheres. E aí fui embora feliz. Dia seguinte me liga a Heloísa, fala: Natália, passou um trio elétrico aqui na porta de casa, porque Belo Horizonte virou... São várias Sapucaís ali, né? Sei, aqui em Goiânia tá quase Aqui assim também, que bom, é importante, porque isso gera dinheiro para a cidade, gira faz, né, economia criativa circular. E aí, Heloísa me liga e fala: você não acredita, passou aqui um trio elétrico na porta, as velhas estavam todas na sacada, balançando suas camisetas, o cantor parou o trio elétrico na porta, a multidão olhando para nós, ele falou: velha é o jovem que deu certo, e todo mundo começou a gritar. Ela falou: foi a apoteose. As velhas nunca mais serão invisíveis no Carnaval de Belo Horizonte. Amei, eu não sabia dessa história. Essa história é muito potente. Eu falei: Heloísa do céu, esse negócio de fazer camiseta não é só para ganhar dinheiro. Isso é Aí movimento. você, assim, você negando, né? Olha que porque eu coisa. pensava assim, eu vejo pessoas que fazem trabalho na ponta com a pessoa idosa, que vão lá na instituição, que eu faço também, pessoa física. Gosto de visitar, bater um papo com ela, sempre aprendo alguma coisa, visito. Mas gente fazendo trabalhos que são muito importantes nas comunidades, levando o mínimo ali para aquelas pessoas idosas que não têm recurso e tal. E eu falava: gente, eu tô fazendo camiseta, uma coisa fútil, né? Aham. Porque esse foi o lugar que as pessoas entenderam para a moda, né? Mas a moda é muito mais que isso. Exato. E aí, eu vendo aquilo ali, quando a Heloísa falou para mim: as velhas nunca mais serão invisíveis, eu falei: gente, isso é muito, É muito, muito forte. muito poderoso. Camiseta não é só camiseta, Não é, não. camiseta é Tem muito símbolo, é né? artilharia, sabe? É uma plataforma que a gente usa para espalhar qualquer ideia, boa ou má. A gente aqui está Exato. espalhando uma mensagem positiva. Falei: ok, então tá, então é isso, vamos pegar essas frases e vamos colocar em camisetas. E aí, isso tem sido feito, né? Uma forma de você espalhar toda essa mensagem. E a gente vai levando isso. Eu ainda tenho desejo de fazer aqueles movimentos que eu contei lá, da época da organização da sociedade civil. Aham. Mas aí agora, talvez com outros parceiros, Sim. porque realmente eu acabei indo por um outro caminho, né? Sim. Mas o trabalho é esse, né? Aí, eventualmente, no ano passado, por exemplo, a gente juntou um grupo de mulheres da comunidade, mulheres pretas e mulheres 60 mais, que não tinham, às vezes, o privilégio de conhecer uma praia, e elas foram para Arraial da Ajuda. E a gente fez um calendário em que elas eram as estrelas e vendemos esse calendário com Ai, que toda a legal. renda destinada à viagem delas. Sim. E aí elas foram lá para Arraial e me mandavam foto: olha, nós estamos aqui porque a gente é poderosa, a gente saiu no calendário. Então, assim, são essas iniciativas muito de utilizar aquilo que eu aprendi ao longo da vida, que é levar beleza, levar alegria, levar cor, para um lugar que era, às vezes, meio rosa Romântico, seco, rosa. no máximo um verdinho hospitalar. Aham. Não, a nossa velhice não é verde hospitalar. Né? Sabe a roupa quando você vai ser internada, aquele Aham. pijaminha verde hospitalar? Não, a nossa velhice não é dessa cor. É vibrante. É vibrante, é colorida, Adoro. tem essa letra bold que eu falo, porque a minha camiseta, um dia ainda vou fazer a camiseta com um texto pequenininho, mas agora eu preciso gritar que velho é o jovem que deu certo. Então é deste tamanho. Adorei. Talvez um dia seja menorzinho, quando a Exato. gente entender que a gente ainda não, né, que a gente já conseguiu conquistar algumas coisas, mas por hora vai gritar mesmo, Aham. sabe? Nossa, que aula! Tem que ser, né? Tem que ser bold, tem que ser vocal, porque a gente tá E derrubando você, ó, algumas coisas. eu ia deixar para o final, mas assim, tanta coisa que você falou traz tanta riqueza em todos os sentidos, no sentido social, no sentido afetivo, no sentido financeiro, no sentido de negócio, no sentido de marketing. Então, assim, tudo isso permeou na sua fala.
né? Olha que incrível, assim, esse movimento que você É porque tá vem do coração, trazendo, não é porque vem. discurso storytelling, né? Mas eu acho que quando as histórias são genuínas, São, e eu falo não só de mim, as histórias mais bacanas de projetos de envelhecimento que eu conheço vêm por momentos. vem Pessoas disso, que né? cuidaram da mãe entenderam que havia necessidade de repente criar um projeto de habilitar e educar os cuidadores para Sim, eles, para a gente ter cuidadores para as nossas velhices que sejam mais preparados exato. para esse cuidado. E o que que você traz disso tudo para a Natália de hoje, que tá com 49, que 49? às vezes eu já falo que eu tenho 50 para dar um peso, entendeu? Adoro. E o que que, sabe, que aprendizados que tudo isso, toda essa sua trajetória, toda essa sua vivência traz para a Natália de hoje? Tipo, a Natália de hoje com 49, quase 50. Nossa, o que que mudou, assim? O que que você enxerga daqui para frente, para os seus 80, Olha, para os seus 90? mudou que o meu olhar é absolutamente seletivo, então onde eu vejo velho. E É eu igual quando falo a que gente eu tá grávida, né? só Só vê de ver grávida. é quando você tá paquerando um cara que você só vê o carro dele no trânsito. Ele pode ter o carro mais incomum, mas você vê. Eu só vejo velho. E assim, é uma. Imagina uma pessoa que viveu num ambiente absolutamente visual, né? A moda, ela é maravilhosa, mas o dia a dia dela é sórdido, né? É aparência, é dinheiro, é valor. Hoje eu falo, gente, eu não sei nada, tô aqui aprendendo, eu estou a serviço dessas pessoas Tá aberta mesmo, para tudo. aberta para tudo, e eu dou muito mais atenção para aquela senhora que às vezes está ali pegando um transporte público e ela me pergunta alguma coisa do que, sei lá, né, uma lacração na rede social, por Você exemplo. realmente enxerga essa pessoa, né? Enxergo e tenho Acolhe, muito prazer. Eu respeita. tenho, inclusive, nesse momento, uma das coisas que eu quero fazer em 26 é retomar esse contato com a pessoa idosa, que era o projeto na época Sim. da pandemia, que é visitar essas pessoas, ir na casa delas, aprender com elas, dar visibilidade, às vezes faz um vídeo, conta a história dela, E porque é isso é tão de uma riqueza. precioso. É muito rico isso, né? Fazer um documentário, E elas, às né? vezes, não se veem mais nesse lugar, e é muito impressionante. Eu lembro que na época da pandemia, das lives, né? As netas me davam retorno, as filhas, no dia seguinte, falavam assim: você não tem noção da mamãe. De ontem para hoje. Ai, que Porque lindo ela se isso. sente importante. E ela É é, né? isso. Mas numa cultura que desvaloriza a pessoa idosa, ela achava que ela realmente É era uma o. cultura que a gente tem essa noção de que tá perdendo a função, a utilidade. E aí, de repente, você dá um palco para essa pessoa, né? Você E dá voz. assim, eu É normalmente me muito apresentava bonito. como jornalista e elas não entendiam muito bem o que, que era esse tal de Instagram, elas achavam que estava no Fantástico, né? Eu falava, gente, vocês estão me dando mais poder do que eu tenho, tá? Eu sou a Natália aqui de Belo Horizonte, jornalista, ponto. Mas elas se sentiam tão diferentes, tão interessantes, a vida delas ser contada daquela forma, né? Não, mas me conta, como é que a senhora, quando conheceu seu marido, a senhora já beijou? Né? E aí sempre Ai, eu levando um acho pouco pro bom máximo. humor, É. né? Porque sempre é a minha forma de lidar com a vida. A senhora já beijou direto ou tinha ali uma tia? Ah, minha filha, não beijei direto, não demorei, beijei no dia do casamento. Ah, não, a senhora não. Como assim? Se beijasse mal, já estava casada? É. Já estava casada. E aí muitas histórias que vinham, né, dessa maneira de ir puxando, É né? muito rico, né? Muitos É aprendizados. E para você, delicioso. assim, quando você fala de moda, de luxo, de aparência, de visual e tal, e agora você tá desse lado da maturidade, né? Da velhice e tudo mais, qual que é o luxo? Olha, eu acho que luxo na vida é você ter pai e mãe vivos, porque eu já não os tenho, né? E luxo maior ainda é você ter avó, gente. E aí vem a história da minha amiga que fala que eu sou interesseira, que no fundo eu quero ser avó, entendeu? Gente, é ter os velhos por perto, os seus velhos, porque os velhos dos outros fazem muito sentido para mim, mas imagina ter o meu avô por perto para saber como é que. Eu não sei como foi a juventude do meu avô. Meu avô era um homem sério, o avô materno, que era mais próximo, né? Um homem sério, tido como intelectual, sisudo, que tava sempre com uma bala de hortelã no bolso porque tinha parado de fumar.
e que gostava de Mentex, que era uma balinha dos anos Lembro 80, demais. que eu sinto o gosto dela na Até boca até hoje. Mas e se esse avô me contasse de quando ele era menino, enfim, Tantas histórias, né? Que tantas ficaram histórias que eu perdidas. não soube, né? Então, assim, gente, luxo na vida é ter pai e mãe por perto, né? Que legal, que papo gostoso. A gente precisa encerrar, dá vontade de ficar A aqui gente o faria tempo um capítulo 2, né? inteiro. Mas, ó, vamos lá. Pra gente encerrar, porque a gente precisa de uma pergunta aqui, que é o, né, o símbolo aqui, todo, dá nome para esse podcast. Depois de tudo isso que a gente conversou aqui, de toda essa revisitação que você fez na sua história, na sua vida, pra você, o que que merece um brinde? Pode ser uma pessoa? Claro que Eu tô você muito quiser. encantada por Drauzio. Eu nunca dei muita atenção pro Dr. Drauzio. Eu pensava, é uma coisa do Fantástico. Ai, Fantástico, sei lá. Gente, Dr. Drauzio é das figuras mais interessantes que a gente tem viva nesse país hoje, né? Existe um documentário hoje no YouTube, saiu aí há poucos dias, chama-se A Vida é uma Maratona, que conta a história da vida dele permeada pelas maratonas que ele correu no mundo. E hoje ele ainda corre, aos 82, eu acho, né? Mas o Dr. Drauzio peitou muita coisa, né? Ele escolheu trabalhar com AIDS. No auge da AIDS, ele escolheu entrar dentro dos presídios para levar informação e saúde para as pessoas mais desimportantes de uma sociedade, né? Então, assim, é um cara que comprou umas brigas e que não precisava comprar essas brigas. Até recentemente, né? Com toda essa questão de Ele pandemia. segue fazendo, ele segue Provax num Brasil que tem questionado até o básico, né? Então, é um cara que podia estar muito bem no lugar dele de um médico próspero, bem relacionado, que vive em São Paulo, bem sucedido. E curtindo tá a família. ali se colocando nesse lugar, sabe, de... Gente, vamos repensar, falando de inteligência artificial, porque hoje, não sei se você tem visto isso, mas o Dr. Drauzio virou... vídeo fake, né? É das imagens mais fakeadas no Brasil para venda de produtos, suplementos e remédios, remédios sem nenhum efeito. Sim. Então, usa-se uma imagem dele, pois há muitos vídeos disponíveis dele falando, então, mais fácil você construir esses fakes. E o tempo todo ele ainda tem que estar ali dizendo, gente, eu não estou vendendo remédio de emagrecimento, eu não estou vendendo. Enfim, que cara... Sabe? E é um velho fazendo diferença na vida das pessoas. Que maravilha. Então, os velhos são muito foda, que é uma das frases que eu gosto de falar. Adorei. Então, merece um brinde ao Dr. Drauzio. Drauzio, um brinde ao Dr. Drauzio. Maravilhoso. Natália, obrigada. Tem que beber, né? Beber, sempre, não pode, né? Eu já tô aqui, já louca aqui pra gente, enfim. Infelizmente, a gente precisa concluir. Muito obrigada por esse papo super generoso. Eu vi que você se emocionou. Minha filha, sempre. Obrigada por abrir. Se não tiver assim, né, com essa emoção, talvez não tenha feito sentido, né? Obrigada então, por isso. Eu não sei se você tem noção do peso do seu trabalho para a sociedade. Sério mesmo. Talvez aqui seja uma sementinha que você está plantando, né? Que vai servir de exemplo para tantas outras pessoas. E no mundo que hoje tem rede social, tem internet, isso tudo vai ficar também muito mais registrado, muito mais fácil das pessoas conhecerem. Então, assim, você tem uma importância gigantesca no Brasil, quiçá no mundo, para falar, né, sobre todo esse contexto. Você tem aqui mais uma pessoa aqui no seu exército para a gente falar isso nesse novo movimento. É de todo mundo, é a gente pensar na nossa velhice. Exatamente. A velha que você quer ser. Parabéns por isso. Obrigada, muito, Ju. muito obrigada. A gente trouxe a Natália de São Paulo. Aproveitamos uma vinda dela. Que a gente queria fazer esse encontro. Né? Já tinha um tempo. Então, assim, muito obrigada. Assim, foi muito rico, muito humano, muito profundo. Tenho certeza que vai ter conectado aí com tanta gente em casa. E para você que acompanhou também, nosso muito obrigada. Por favor, acompanhe. Esse é o nosso primeiro podcast. Que tenha uma vida muito longa, que seja uma vida longa e larga. Graças, exatamente. Seja muito abençoado. Então, você aí já
por favor, faça a sua inscrição, curta, compartilhe, mande para quem, enfim, se você acha que se faz sentido tudo isso que a gente conversou aqui. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando a gente nesse nosso processo. Que o nosso papo de hoje inspire você a olhar também para o seu tempo, para a sua história, para a sua jornada, para a sua maturidade, com mais carinho, com mais respeito, com mais bom humor, com mais alegria, Sempre com né? bom humor, gente, porque é isso. Isso, e a gente se vê então no nosso próximo episódio. E lembre-se que sempre existe um motivo ou alguém para Pra gente merecer um brindar. brinde. Obrigada. Brinde a sua avó, né? Enfim. Exato. Obrigada de verdade. Imagina, querida. Foi ótimo.